Neste vídeo eu vou te passar 5 principais mudanças que podem acontecer no seu pênis depois dos 60 anos de idade. Se você quer saber sobre essas mudanças, continua aqui assistindo esse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Aqui no nosso canal a gente fala sobre saúde masculina e no vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto sobre o envelhecimento. Mas não é só o envelhecimento por si só. A gente vai falar sobre o envelhecimento relacionado à parte genital masculina. Existem algumas mudanças que vão acontecendo com a nossa idade e que vão alterar, de certo modo, a nossa visão ali sobre o nosso pênis. O envelhecimento ele faz parte, da natureza humana, todos nós vamos envelhecer com o passar do tempo. Existem algumas mudanças que são perceptíveis, e que todo mundo já sabe, como por exemplo, perda de massa muscular, Você vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a nossa massa muscular, a gente vai tendo uma limitação um pouco maior para fazer algumas atividades que antes a gente fazia. Então imagina você lá jovem, com 20, 30 anos de idade, você tinha uma disposição, você fazia determinadas atividades e com o passar do tempo você vai perdendo essa capacidade. Isso faz parte do envelhecimento. Agora, o que eu queria abordar com você nesse vídeo é que tem algumas mudanças que podem acontecer na nossa região genital, lá na região do pênis. E tem muito homem que passa no consultório aqui e fica com dúvida, fala, pô, será que isso é normal? Será que não é? Mas algumas coisas são normais e outras não. Então a gente vai comentar sobre 5 principais mudanças e eu queria que você prestasse atenção nas 2 últimas mudanças, porque essas mudanças, elas são passíveis de tratamento. Então, se você identificar essas mudanças, procure o seu médico porque vai ser importante para o seu tratamento. Vamos falar então sobre a primeira mudança que vai acontecer ali por volta dos 50, 60 anos de idade. Essa mudança é relacionada à sensibilidade peniana. Então você que já chegou nessa idade, talvez você já tenha percebido que para você ter uma relação sexual, talvez você precise de um estímulo maior. E às vezes você precisa de um tempo maior para conseguir chegar ao orgasmo. Isso porque em alguns homens pode haver uma diminuição da sensibilidade peniana. Basta você entender que isso faz parte do processo de envelhecimento e existe muito pouca coisa que a gente possa fazer nesse sentido. O mais importante é que você saiba que essa alteração ela realmente faz parte do envelhecimento e saber que durante uma relação sexual pode ser que você precise de um tempo maior para conseguir sentir aquele prazer que você sentia antes. Não tem nada de errado com isso, faz parte do envelhecimento masculino. A segunda mudança que eu queria que você soubesse é relacionado à parte do testículo, não é relacionado à parte do pênis propriamente dito. Alguns homens depois dos 50 vão enfrentar o que a gente chama de doença androgênica do envelhecimento masculino. Um nome complicado, complexo aí, para falar que o testículo vai ter uma certa dificuldade de produzir testosterona. A gente chama isso de insuficiência testicular. E o testículo, pessoal, ele funciona basicamente com o estímulo ali, ele é estimulado a produzir espermatozoide e testosterona. Quando isso não acontece, quando o testículo ele não trabalha adequadamente, ele fica com essa insuficiência, o testículo pode diminuir de tamanho. Então ele tinha um determinado tamanho antes, como ele não produz mais a testosterona, ou como ele produz em muito pequena quantidade, ele vai diminuir o tamanho. E você vai perceber isso visualmente mesmo, você vai notar, pô, meu testículo era de um determinado tamanho e ele está diminuindo esse tamanho. Isso pode ser relacionado à doença androgênica do envelhecimento masculino. Agora, o que é importante você saber dessa parte? É que quando você tem a falta de testosterona, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, você vai sentir os sintomas da falta de testosterona, que são vários, mas para resumir aqui para vocês os mais comuns, os mais importantes. Você vai ter uma diminuição da libido, você pode ter uma dificuldade um pouco maior de ter uma relação sexual, você pode ficar mais irritado com coisas antes que você não se irritava antes, você pode ter uma dificuldade de memorização das coisas e isso pode estar relacionado à falta de testosterona. Se realmente for diagnosticada essa falta de testosterona, você vai precisar fazer o tratamento, que em muitos casos é a reposição hormonal. Se você ficou curioso, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre essa reposição hormonal também. Então o segundo ponto é a diminuição do volume testicular.
O terceiro ponto que eu queria abordar com você é relacionado ao desuso peniano ou a diminuição do tamanho peniano, de uma forma geral, a diminuição do tamanho do pênis. É comum que homens, depois dos 50, 60, falem que o seu pênis diminuiu de tamanho. Em alguns casos, isso pode fazer parte do envelhecimento, realmente, e não tem nada de errado com isso, mas em alguns homens pode estar relacionado ao que a gente chama de desuso peniano. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas resumidamente é quando o homem deixa de ter relações sexuais por um período de tempo prolongado. Esse período ele pode variar, mas na média entre 6 meses e 1 ano, isso pode acontecer uma redução ali do tamanho do pênis. Isso acontece, pessoal, geralmente por uma substituição do tecido que faz ali a estrutura peniana. A gente tem uma substituição do colágeno por fibrose. Então essa fibrose acaba reduzindo o tamanho do pênis. Por isso, assim, se você notou uma certa diminuição, poxa, meu pênis ele tinha um determinado tamanho e agora tá diferente, converse com o seu urologista para ver se isso faz parte realmente do seu envelhecimento ou se é relacionado ao desuso peniano. Se for relacionado ao desuso, existem tratamentos que você pode fazer para evitar que o seu pênis de fato reduza de tamanho. Porque quando a gente chega numa situação onde o pênis já atingiu ali aquela situação de diminuir o tamanho, existem poucas alternativas de tratamento para que você recupere aquele tamanho. Por isso é importante que você, ao identificar, procure ajuda médica para saber se isso faz parte ou não. Então agora a gente vai partir para as outras duas alterações, são 5 nesse vídeo, que são importantes de você reconhecer. Todas as outras são importantes, mas essas duas eu queria chamar a sua atenção. Então presta atenção nessas duas alterações. E se você está gostando desse vídeo, já curte o nosso conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal também. É importante ter a sua participação aqui com a gente. Pessoal, a quarta mudança é a diminuição do fluxo sanguíneo peniano. E isso vai repercutir em alguns sintomas que você vai poder notar no seu pênis. É importante saber que depois dos 50 anos de idade, boa parte dos homens vai ter uma disfunção erétil, uma dificuldade maior para ter as relações sexuais. E isso, em grande parte, vai ser por conta da redução do fluxo sanguíneo para o pênis. Você vai notar que as suas ereções elas vão ficar um pouco mais difíceis de acontecer. Então vai demorar um pouco mais de tempo para a ereção conseguir atingir aquele nível que você tinha antes. Agora, qual que é o detalhe aqui que eu gostaria de falar para você? Em alguns casos, essa redução do fluxo sanguíneo para o pênis, ela pode estar escondendo uma obstrução nas artérias ali do pênis. E onde eu queria chegar? Essa mesma causa de obstrução das artérias para o pênis, ela pode estar em outras artérias também, como artérias do coração. Então, é muito comum que doenças cardíacas, como por exemplo o infarto, né? Você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto alguma pessoa que infartou. Muitas vezes a doença do coração ela é precedida da disfunção erétil, porque as artérias ali do pênis elas são menores, então elas obstruem primeiro do que as artérias do coração. Portanto, se você está notando alguma dificuldade um pouco maior para ter as suas ereções, isso pode significar uma doença arterial e uma doença arterial também na região do coração. Então, olha a importância da disfunção erétil, que ela pode ser um alerta para você, inclusive, de uma doença coronariana. Então é importante que ao identificar uma dificuldade de ereção, que você comunique o seu médico, olha, mudou a minha ereção depois que eu fiz os 50 anos de idade, tô fazendo o meu acompanhamento e tô notando que a minha ereção não tá a mesma coisa de como era lá com 30, 40 anos de idade. É claro que tem a questão da idade, mas é importante a gente avaliar também essa questão da obstrução arterial. Então fique atento sobre a disfunção erétil, principalmente se você passou já dos 50, 60 anos de idade. E a quinta e última mudança que pode acontecer no seu pênis é a curvatura peniana, ou a doença de Peyronie, que ela pode acontecer determinando uma curvatura de fato na região do pênis. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção? Muitas vezes, a doença de Peyronie, ela já não começa com essa curvatura. Você vai notar, principalmente, uma dor na região do pênis. Então, esse é mais um sinal que eu gostaria que você percebesse. A dor na região do pênis, ela pode ser o início da doença
doença de Peyronie. E aos poucos o pênis ele vai ganhando uma curvatura. Então qual é o detalhe aqui que eu queria chamar a sua atenção? A doença de Peyronie, ela tem tratamento, seja no começo ou seja no final. Ou seja, identificou ali uma dor na região peniana, existem tratamentos que você pode fazer para tentar melhorar essa dor e tentar também fazer com que o pênis não tenha essa curvatura tão acentuada mais lá para frente. Depois que essa curvatura já está estabelecida, a gente não tem tratamentos para evitar ali que o pênis fique curvado ainda mais. Aí a gente passa realmente para tratamentos cirúrgicos de retificação, vamos dizer assim, da região peniana. Então essas duas últimas alterações são importantes que você tenha ciência do que pode estar acontecendo para que você procure o seu médico e procure fazer o tratamento o mais rápido possível. A primeira delas, né, a questão da insuficiência arterial, pode significar uma doença do coração, e a parte da curvatura do pênis, é importante que você identifique principalmente a dor para que você já inicie o seu tratamento. Turma, essas foram as 5 principais mudanças que a gente identifica com mais frequência nos homens acima dos 50, 60 anos de idade. Eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa aqui o seu comentário, curte já esse vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente procura responder aí os comentários na medida do possível. Espero que você tenha gostado realmente do nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana.